nós vamos fazer uma apresentação aí sobre Customer Experience, que no caso é a experiência do usuário e no caso a experiência do cliente. E o Vitor vai começar aí um pouco essa apresentação. Bom, pessoal, quando a gente fala aí sobre Customer Experience, acredito que uma das primeiras coisas que nos vem à mente, principalmente se você não estudou o tema ainda, é atendimento ao cliente. Então, seria a experiência de atendimento. Esse pensamento não está de um todo errado, porque, de fato, o atendimento é uma das etapas da experiência do cliente, mas ela não é só isso. A gente tem uma boa definição de entendimento do que seria o Customer Experience é de que ela é uma percepção que o consumidor ali vai ter de acordo com todas as interações que ele tem com a sua empresa ou com a sua marca. Sejam essas interações diretas ou indiretas. Então, se ele diretamente consome um produto ou um serviço seu, é um tipo de interação. Mas o seu posicionamento, por exemplo, em relação a uma causa ambiental, ou seu tipo de propaganda, ou seus investimentos em causas de filantropia, pode ser também uma percepção para esse cliente. Então, dizer que se resume só a atendimento não é isso. Como eu disse, é essa concepção de todas essas iterações que ele vai olhar e vai, então, ter uma percepção do que é a sua empresa ali, uma experiência completa, né? Agora, ele vai falar para vocês um pouquinho sobre quais são esses pilares, né? O que desenvolve em cima do Customer Experience. Bom, pessoal, dentro do Customer Experience nós temos três pilares chaves que, no caso, vão servir como estratégias em cima das métricas que nós vamos utilizar lá na frente para poder quantificar a experiência do cliente. O primeiro desses pilares é o esforço. No caso, o esforço do cliente está ligado à dificuldade ou à facilidade que o cliente vai ter em realizar a tarefa. A nossa ideia é tornar a vida do cliente o mais fácil possível e fazer com que toda a interação dele com o nosso produto, com a nossa marca, com o nosso serviço, seja feita da maneira mais fácil possível. Por exemplo, se um cliente estiver realizando a compra em um site, o ideal é que ele consiga acessar o site, tenha um site com visual bonito, que o botão esteja no lugar adequado, que ele consiga realizar a compra dele com o mínimo de esforço possível. Que na hora dele chegar lá e digitar o número do cartão dele, seja uma experiência fácil, que ele não precise ficar procurando de ter um botão, por exemplo. No caso, nós também temos o pilar emocional. O pilar emocional é muito importante porque ele se diz respeito ao desenvolvimento de um vínculo emocional com o cliente. Então, a ideia é tornar o cliente como se fosse o centro do nosso negócio de fato e fazer com que ele vire o advogado da marca. No caso, aquele cliente que, não, eu vou utilizar o aplicativo do Banco do Brasil, por exemplo, que é o melhor que tem. Ou então, eu vou comprar nessa marca porque é a melhor que tem. Às vezes a marca pode ser até um pouco mais cara, mas o fato dele se tornar esse cliente fiel vai fazer com que nós tenhamos esse cliente ali sempre adquirindo um produto ou um serviço com a gente. E tem um terceiro pilar que também é muito importante, que é o pilar do sucesso. No caso, o pilar do sucesso é como se fosse você garantir que o cliente tenha sucesso na atividade que ele quer executar. Por exemplo, nós aqui estamos numa apresentação sobre Customer Experience. Então, o que seria o sucesso para a gente? O sucesso seria justamente vocês pararem para assistir a nossa apresentação e terem uma boa experiência do início ao fim. Vocês querem absorver um bom conteúdo de CX, então vocês vão entrar aqui na nossa apresentação e vão ter o sucesso. O sucesso é vocês absorverem esse conteúdo que a gente está passando. Agora eu vou falar um pouco sobre as métricas do Customer Experience. No caso, as métricas já vão entrar no âmbito de você poder quantificar a experiência do cliente, do cliente, exatamente. No caso, uma das métricas é o Customer Effort Score, que ele vai medir o esforço do cliente para adquirir um produto ou um serviço. Geralmente as perguntas para o SES, ela vem nessa escala. A gente já se bateu assim com essa pergunta em vários sites ou, sei lá, vários aplicativos, foi muito fácil você realizar uma compra com uma empresa, aí você vai ter uma escala de 1 a 7, que vai de concordo totalmente a discordo totalmente. E depois, para você ter um score, você vai fazer uma média, você vai somar todas as respostas. Por exemplo, eu tive 5 votos de um concordo totalmente, 5 votos de discordo parcialmente, então você vai tirar uma média
da quantidade total da pontuação dividido pela quantidade de usuários. Você vai ter uma pontuação de 1 a 7, e a ideia é que você tenha a pontuação mais baixa possível. Ou seja, quanto menor o esforço, melhor para sua marca. Uma outra métrica muito importante que a gente vai trazer aqui, que acho que é uma das mais comuns, é o CSAT, Customer Satisfaction Score, que ela vai medir o índice de satisfação do cliente. É muito comum em empresas como Uber, iFood também. Depois de você receber o seu pedido, você tem ali, classifique com 5 estrelas, né? Então, ele mede literalmente isso. Você está satisfeito com aquilo que foi entregue, com a experiência que você teve? Mas, de certa forma, é muito importante a gente entender que a satisfação não garante que esse cliente esteja fidelizado. Então, esse índice é justamente para saber se a gente atingir aquele pilar de sucesso que o Hélio mencionou anteriormente. Então, se eu queria uma comida de qualidade, eu fui no restaurante, comi, ok, mas não estou falando sobre ser fidelizado àquela marca e escolher aquela em todos os momentos. Estou dizendo somente de estar satisfeito. E esse pilar, aliás, essa métrica, ela é medida da seguinte forma: a gente pega a porcentagem de clientes era a nota de satisfeito ou muito satisfeito em relação ao total que foi apresentado. A gente vai para a próxima métrica agora, que é o NPS, onde a gente vai de fato falar sobre a questão de fidelizar esse cliente. Então, o que é o NPS? O Net Promoter Score, né? Ele vai medir ali quem que é o advogado da sua marca, ou seja, os promotores, e também quem são os detratores da sua marca. Essa pergunta, geralmente, aqui do NPS é feita dessa escala como está aqui. Inclusive, eu recebi uma dessas ontem, uma compra de botijão de gás que eu fiz. De 1 a 10, quanto você recomenda a empresa para um amigo? Então, qual que é a ideia dessa pergunta do NPS? Se você recomenda para alguém próximo, para um amigo, para um familiar, é algo que você tem muito zelo, muito apreço, então é algo que você realmente gosta. Então, os clientes que dão a nota 9 ou 10 são considerados promotores. São aqueles que, na primeira oportunidade que tiverem, vão falar bem da sua marca. Os neutros são aqueles que estão isentos, podem estar satisfeitos, mas não vem nada de muito especial ainda no seu negócio. E as notas abaixo de 7 ali, que seriam os detratores, que podem ser aqueles que vão acabar falando mal da sua marca e vão acabar fazendo aquele boca a boca ao inverso do que a gente quer. Quanto mais clientes promotores, melhor para a gente, porque a gente vai ter aí mais clientes fidelizados, né? Então, essa métrica tem o ponto foco assim, dessa métrica é medir quantos clientes estão fidelizados na sua marca e são leais a você. Antes da gente ir para uma outra atividade muito legal, eu gostaria de ressaltar assim, qual a importância da gente estar falando sobre métricas, sobre customer experience? Por que é importante a gente estudar isso? A gente sabe que o mercado hoje ele é muito competitivo. Existem diversas empresas que fazem a mesma coisa que outras empresas fazem. Só que a questão é, o que te diferencia do mercado? Nós, como desenvolvedores de software aqui, por que vão contratar a gente e não vão contratar uma outra consultoria que às vezes pode ser até maior e tudo mais? Então, o se diferenciar no mercado é uma questão muito importante. E o foco quando a gente fala de Customer Experience tem que ser no cliente. Então, toda mudança que você vai fazer na sua empresa, você tem que colocar o cliente em foco e ver, se eu realizar esse tipo de mudança, como vai ser afetada a experiência do meu cliente lá no final? Por exemplo, a gente vai retirar um atendente X de alguma etapa de uma empresa e colocar um chatbot. Num primeiro momento, pode parecer uma ideia maravilhosa, porque você reduz o custo, você tem um atendimento 24 horas. Só que eu já vi casos, por exemplo, de o chatbot não funcionar corretamente, você não conseguir ser direcionado para falar com um atendente real e acabar prejudicando a sua experiência ali. Então, o foco no cliente, acho que é o maior ponto do Customer Experience, e a gente gostaria de ressaltar que essas métricas são para medir a experiência, mas para que a gente entenda o que ele é uma cultura, é desenvolver a cultura de colocar o cliente em foco para que a gente consiga ali fidelizar ele e fazer cada vez mais negócio. Agora ele vai passar para vocês uma parte muito bacana que a gente desenvolveu, espero que vocês gostem. Exatamente, pessoal. Agora nós preparamos uma atividade prática com vocês e aqui nós vamos usar um pouco da nossa realidade. Como que nós podemos aplicar o CX, no ServiceNow, por exemplo? O que a gente pode fazer de legal com ele? Como a gente pode usar isso nas nossas aplicações? Então, como exemplo, a gente vai mandar um link para vocês acessarem, Já está no chat. já está no chat. Isso é para que vocês respondam uma survey. Eu vou compartilhar aqui para mostrar como vai ser. Vai ser uma survey muito parecida com essa aqui. A tela, todos conseguem ver? E aí eu vou pedir para que assim que vocês finalizarem a survey, vocês levantem a mão, só para a gente saber que todo mundo terminou, ok? Bem rapidinho. Então a gente vai ter algumas perguntas aqui sobre quão claro foi a apresentação.
como estava a qualidade de áudio e vídeo, quão satisfeito você ficou e qual a probabilidade de você recomendar essa apresentação. Vou colocar aqui, foi ruim, muito ruim. Todos conseguiram? Vamos lá. Com base nisso, a gente montou aqui um dashboardzinho para a gente conseguir enxergar essas métricas, né? Quer falar da primeira, Hélio? Claro, posso sim. No caso, o nosso primeiro reporte ali, ele serviu justamente para medir a qualidade de esforço referente à nossa apresentação. No caso, as perguntas que nós utilizamos para montar esse KPI foi justamente o quão bom foi a qualidade de vídeo e se vocês conseguiram absorver bem o conteúdo. Foi isso, Vitor? Só para confirmar? Se a apresentação é clara e objetiva e como estava a qualidade do áudio e do vídeo. Exatamente. Então, quanto menor a pontuação, melhor. Inclusive, obrigado pelo visto, vocês gostaram da qualidade da nossa apresentação. E quer falar um pouco sobre É, o CESAT, Vitor? Pode seguir. sim, eu vou falar assim, ainda tem que levar em consideração que eu fiz uma pesquisa aqui colocando as piores notas possíveis para a gente ter também um reflexo contrário. Então, como a gente fala aqui do CESAT, ele vai medir o índice de satisfação, então 65% dos que responderam essa survey colocaram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. Então, é um indicador bacana, isso significa que mais da metade dos nossos clientes estão gostando do nosso serviço. E a gente tem, por último, aqui o NPS também, né, Hélio? Que vai mostrar para a Exato. gente quantos de vocês são promotores, quantos vão falar mal, vão falar bem da nossa empresa, e quantos são detratores, né? Você quer explicar essa parte da pontuação para a gente? Exato. No caso, a pontuação vai de uma nota de -100 até 100, e ela vai pegar a porcentagem dos promotores, correto, Vitor? Correto? E dividir pela quantidade de respostas. Não, perdão, Isso. é a quantidade de promotores, a porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores. Aí, no Dividido caso, pelo seria uma total, média de exato. que vai de -100 até 100 e a gente tem esse score aí. Isso. Isso aqui, como a gente disse, é só para vocês terem uma ideia da quantificação, né? Porque a gente sabe que tudo aquilo que não é medido não pode ser controlado. Então, essa é a importância das métricas dentro do Customer Experience, mas a gente gostaria só de ressaltar que é muito mais uma cultura de atendimento ao cliente e de como sentir a dor dele e atender ele melhor. E caso vocês tenham alguma dúvida, a gente está aí aberto para responder com o maior prazer. Encerrar aqui rapidinho, para a gente fazer o corte para publicar depois.